Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo 32. O capítulo 32 começa com o profeta Jeremias resgatando um campo em sua cidade natal, Anatote. Esse ato de Jeremias é uma demonstração prática de fé e revelação para o futuro da nação. De acordo com Jeremias 39, verso 1, que veremos posteriormente, o cerco de Jerusalém começou no 9º ano do reinado de Zedequias. Ele foi levantado por um curto espaço de tempo quando forças egípcias se aproximaram de Jerusalém. Em Jeremias 37, relata isso. Foi imposto novamente quando os egípcios retrocederam, em vez de lutar. Quando Jeremias quis ir para Anatote para oficializar a compra da propriedade da família, ele foi preso. O capítulo 37 conta mais detalhes dessa prisão. Primeiro foi mantido em completo isolamento, mais tarde recebeu mais liberdade, podendo receber visitas. Lembre-se que o livro não está escrito em ordem cronológica, como já falei anteriormente. Os versos 3 ao 5 são um parênteses explicando por que Jeremias estava detido. Verso 3. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistaria. Dos versos 6 ao 15, o Senhor avisa Jeremias que o seu primo iria até ele vender uma propriedade, que ele deveria comprá-la. Por meio dessa atitude, Jeremias provou sua fé na restauração da Palestina depois do cativeiro. A lei do resgate ordenava que, se um hebreu necessitado estivesse para vender a sua terra a fim de pagar suas dívidas, seu parente próximo devia resgatar a terra. A atitude de Jeremias teve significado maior quando lembramos que Anatote já tinha caído nas mãos dos inimigos. Assim, sua atitude não teria significado se não fosse pela esperança de restauração da nação. Verso 8. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hanamel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. E então compreendi que essa era a palavra do Senhor. É interessante notar que todos os procedimentos legais da compra foram observados como se a terra estivesse em paz. A transação era efetuada com uma cópia do contrato e das condições de venda selada e outra aberta. Se os dois documentos eram idênticos ou se um era um resumo ou extrato do outro, é incerto. Talvez a transação tenha sido feita de acordo com os modelos encontrados em Elefantina, onde o contrato era escrito em 2 vias, em papiro, das quais uma era selada e a outra permanecia aberta para fácil verificação. O verso 12 contém a primeira menção de Baruque, o escrivão ou secretário de Jeremias, responsável pelo preparo dos documentos, e que também escreveu boa parte do livro de Jeremias sob a orientação do profeta. Usava-se muitos jarros de cerâmica para guardar tabletes de barro e outras coisas valiosas. Alguns papiros de Elefantina foram descobertos dentro de recipientes de argila, como alguns dos rolos do Mar Morto. Os jarros geralmente eram selados com piche para garantir a preservação indefinida do conteúdo. Na hora de repovoar a terra, os títulos de propriedade seriam muito importantes para quem os tivesse. Toda a transação demonstra a fé tremenda que Jeremias tinha nas promessas divinas de renovação. Todavia, dos versos 16 ao 25, há uma reação de dúvida de Jeremias depois da compra, transparecendo assim a humanidade de Jeremias. Ele orou ao Senhor com um espírito bem angustiado. Ele tenta acalmar sua crescente ansiedade, dizendo que não existe nada difícil demais para o Deus que criou o universo na vida humana. Verso 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Com Judá, todavia, há um problema sério, porque a nação tinha rejeitado a soberania divina. Deus não pôde deixar de ver nenhuma ação má. O cerco de Jerusalém era uma prova de que as advertências de Deus tinham se tornado reais. Por causa disso, Jeremias tinha dificuldade em crer que um Deus tão fiel e confiável fosse instruí-lo a comprar uma propriedade pouco antes do colapso da vida organizada de Judá. Verso 25. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Mas o profeta recebera a ordem de agir como se o país tivesse um futuro glorioso e próspero, e sua fé e obediência sob estas circunstâncias são um exemplo de conduta para todos os verdadeiros crentes, pois não andamos pelo que vemos e sim pela fé.
Porém, Deus, em sua misericórdia, dos versos 26 ao 35, responde a Jeremias, confortando-o e tranquilizando-o, dizendo que, embora a cidade venha a cair, como ele mesmo havia profetizado, haverá uma restauração, quando o povo tornará a comprar e vender na terra de Judá. Assim, Deus usa as palavras de Jeremias do verso 17 para confirmar-lhe que nada escapa da capacidade do Criador. Verso 26 e 27. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Nunca esqueça que não existe no vocabulário de Deus a palavra impossível ou difícil, porque tudo é possível ao Criador dos céus e da terra. Creia nisso, confie no Todo-Poderoso. Apesar de todo pecado e abominação de seu povo, ainda assim haverá restauração pela graça e misericórdia do Senhor. Versos 30 e 31. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado meu furor de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. Este povo perverso voltou as costas ao Senhor e profanaram até mesmo o templo, colocando nele imagens de escultura, provocando-lhe a ira. Mas o nosso Deus é Deus de misericórdia, ele disciplina, mas acolhe e restaura também. Dos versos 36 ao 44, vamos encontrar essa promessa de restauração, versos 36 e 38. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos dos babilônios por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. É a essência da nova aliança. Nunca mais a unidade entre Deus e a nação será rompida, porque os exilados que retornarem estarão renovados em sua vontade e seu espírito. Este reavivamento será uma aliança perpétua. Verso 40. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Seguindo o exemplo de Jeremias, as pessoas novamente comprarão e venderão terras e o Senhor restaurará a sorte de seu povo. Versos 43 e 44. De novo serão compradas propriedades nessa terra da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes da Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Aprendemos nesse capítulo que ainda que as circunstâncias sejam contrárias, devemos confiar na palavra de Deus. Afinal, nosso Deus é o Deus do impossível, que jamais desiste do seu povo. O que precisamos fazer? Obedecer como Jeremias e confiar na palavra do Senhor. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 33 e 34 do livro do profeta Jeremias.